Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Hoje eu estou aqui com uma missão muito importante, que é fazer com que você aprenda administração de uma vez por todas. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a questão da aprendizagem da matéria, que depois nós vamos passar, que é o tema principal desse vídeo, sobre aqueles dois conceitos que confundem muito dentro do estudo de administração, que é tipos de estrutura com departamentalização. A partir de hoje, você não vai errar mais esses dois conceitos. Vai entender de uma vez por todas. Beleza? Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui na tela. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. A gente tem que entender, que cada matéria ela tem um pensamento. Bom, ela tem uma forma de pensar. Costumo dizer que as matérias elas são como línguas estrangeiras. Você tem que pegar ali o sentido da matéria. Então, tem três coisas aqui interessantes para você analisar, voltando muito aqui não só para a administração, mas vale para qualquer coisa. Mas eu vou sempre dar os exemplos aqui relacionados à administração. Então, nós temos aqui a matéria. Toda a matéria ela é composta de vários conceitos e esses conceitos são elaborados por diversos autores. O que acontece na prática é que a matéria de administração ela tem vários conceitos. Vou dar um exemplo aqui do planejamento estratégico, um exemplo que eu sempre gosto de dar. O planejamento estratégico, ele é um conceito que ele é abordado por diversos autores. Por exemplo, a gente tem o autor A, o autor B e o autor C. O que acontece, que você sempre tem que ficar ligado, é o seguinte, é que cada autor ele vai trazer uma abordagem diferente sobre o conceito de planejamento estratégico. Ok? Então, esses autores, eles trazem essas abordagens. Por exemplo, o autor A, ele fala que o planejamento estratégico deve ser realizado em 7 etapas. O autor B, ele fala que o planejamento estratégico vai ser realizado em 5 etapas. E o autor C fala que vai ser realizado em 3 etapas. Um exemplo aqui, beleza? Então, dentro da tua prova, eles podem cobrar o autor A, o autor B e o autor C. E eu já vi, inclusive, na mesma prova, cobrarem duas situações ali diferentes, dois autores diferentes. Isso acontece por quê? Porque a banca, ela contrata ali os seus examinadores para fazer a prova e, dependendo do que ela vai contratar, da pessoa que ela vai contratar, ali vai seguir um determinado tipo de autor. É isso que acontece. Beleza? E as bancas mudam, inclusive, porque os seus examinadores mudam. Então, sei lá, às vezes o CESP está adotando um autor que adota ali a linha, contratou um examinador que adota a linha do autor que fala 7. Na próxima, em outra prova, ela já contrata um outro examinador que adota a linha do de 5 etapas, e assim por diante. Então, nesse momento, você deve pensar assim, olha, então, dessa forma, ferrou. Porque, e aí, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para acertar a questão se muda? A questão é, você vai buscar estudar ali, interessante, ver várias abordagens, tá ok, desses autores, mas é por isso que você não pode ficar, durante o teu estudo, focado, por exemplo, em administração, nos autores. O teu estudo ele tem que focar nos conceitos, porque se você saber os conceitos dentro ali de planejamento estratégico, por exemplo, fala das etapas e tudo mais, você vai responder a questão dependente se aquele planejamento é feito em 7, 5, 3 etapas. Porque na prática o que acontece, por exemplo, aqui esse autor B, que eram 5 etapas, na verdade, para ele, as etapas
sei lá, 2 e 3 formam uma etapa só, as etapas 2 e 3 do outro autor aqui. Então é isso que na prática diferencia, mas se você saber essa questão do planejamento estratégico, das etapas, né, os conceitos que estão ligados ali a cada uma das etapas, você vai acertar as questões. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla, que a gente tem que aprender os conceitos. Mais importante do que decorar quantas etapas são e quais são elas, é importante você saber ali esses conceitos. Esse é o nosso foco aqui para poder aprender a matéria, beleza? Então vamos fazer o seguinte, diante disso, você já começa a mudar ali o teu pensamento, e aí vamos trabalhar aqui esses dois conceitos, que são estruturas organizacionais e departamentalização. Só que para trabalhar esses dois conceitos, eu vou voltar um pouquinho, tá bom? Vamos na origem aqui desses dois conceitos. A origem deles está onde? A origem deles está no que nós chamamos de processo administrativo. Vamos lembrar aqui quais são as etapas do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. Certo? Essas são as etapas. Deixa eu fazer aquele desenhinho aqui. Um dia eu ainda vou aprender a escrever com essa canetinha maravilhosa aqui, digital. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai ver nossa letra feia mesmo. Não tem problema. Bom, dentro desses, né, das etapas aqui do processo administrativo, nós temos aqui no planejamento, resumidamente, é onde se definem os objetivos. Uma das coisas que se define aqui são os objetivos da empresa, correto? Os objetivos da organização. E olha interessante, eu estou falando organização, e obviamente dentro da administração a gente tem dois sentidos, né? Organização como empresa e organização como uma das etapas aqui do processo administrativo. Então, ao invés de falar organização, para não te confundir, eu vou falar empresa. Então, uma das etapas aqui, no planejamento ele estabelece os objetivos e na hora da organização, o que ele vai fazer na organização? A organização nada mais é do que como que essa empresa ela vai se organizar para atingir esses objetivos. É isso, a etapa da organização. Então, é por isso que dentro da organização você vai estudar, né? Por exemplo, divisão do trabalho é um dos temas que você vai estudar aqui, como que o trabalho vai ser organizado ali dentro. Dentro da parte da organização, trata também do agrupamento das atividades. É outra coisa que é trabalhada aqui dentro, como que todas as atividades que a organização, que a empresa vai fazer, elas vão ser agrupadas, né, para não ficar uma coisa solta. Dentro da organização também, eles vão pensar também o que? Na disposição das pessoas. Outro passo importante. Outra coisa que vai ser trabalhado aqui é a alocação dos recursos. Ok? E também, né, porque para botar tudo isso em prática, a organização ela vai fazer um esforço, né? Então, tudo que a organização vai fazer precisa ser coordenado. Então, por isso que aqui dentro também é realizada a coordenação dos esforços. Ok? Então, você percebe, por exemplo, divisão do trabalho, agrupamento das atividades, como que o trabalho vai ser realizado, como que as atividades vão ser organizadas. Vamos tratar também das pessoas, como que elas vão ser ali dispostas, ok? Também sobre os recursos da organização e sobre os esforços. Olha que interessante que eu já trabalhei aqui contigo. Organizar é exatamente isso aqui, ó. Trabalho, atividades, pessoas, recursos e esforços. Se você souber essas 5 palavrinhas-chave aqui, você acerta qualquer
conceito qualquer questão dentro do conceito de organização. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, pensando nisso, em tudo que a empresa vai fazer, nessa etapa de organização, relacionada ao trabalho, atividades, pessoas, recursos e esforços, beleza? É assim que ela vai, para organizar tudo isso, ela precisa definir qual vai ser a sua estrutura, ok? E também como que essa estrutura vai estar dividida, ou seja, quais vão ser os critérios de departamentalização que essa empresa vai adotar. Bom, então, ela adota um tipo de estrutura de acordo com o trabalho que vai ser dividido, as atividades que ela vai organizar, de acordo com as pessoas, os recursos e os esforços, e ela faz a departamentalização, né, nesse mesmo sentido. Okay? Então, é para isso que a gente sempre tem que pensar em estrutura organizacional e departamentalização como partes dessa etapa de organização que tem como objetivo exatamente isso: organizar a empresa ou estruturar a empresa para que ela atinja os seus objetivos. É isso, tá bom? Então, para você entender bem esses dois conceitos de departamentalização e estrutura organizacional, que muita gente confunde, vou utilizar uma analogia aqui para te explicar isso, tá bom? Coisa que eu sempre ensinava aí para os meus alunos. Esquece os dois conceitos agora e foca no que eu vou comentar contigo. Imagina que um grupo de empresários, eles observaram que o comércio estava crescendo muito na cidade. Só que as pessoas, né, que queriam montar um comércio, elas não tinham espaço, elas não tinham lugar. E aí, esse grupo de empresários pensou, né, em criar um centro empresarial. Então, vou colocar aqui, essa é a ideia que eles tiveram. Um centro empresarial. Ok? Então, esse centro empresarial é o quê? Esse centro empresarial nada mais é do que o objetivo que eles têm. Então, eles fizeram toda uma análise de mercado, né? E isso tudo é feito aonde? Lá na etapa de planejamento. Que eles pensaram, bom, vamos fazer uma análise de mercado, vamos identificar, fazer análise de risco, tudo mais, beleza? Fizeram tudo e definiram que um dos objetivos era construir um centro empresarial. Então, eu quero que você pense num centro empresarial mesmo na estrutura, como um prédio, ok? Vamos trabalhar com algumas coisas bem concretas aqui, para ficar fácil de você entender. Bom, definiu-se que eles queriam construir um centro empresarial. Depois de definir isso, qual é o próximo passo? O próximo passo não é pensar em como vai ser esse centro empresarial, ou seja, é pensar na sua estrutura. Qual a estrutura que esse prédio vai ter? Esse prédio vai ser vertical, ele vai ter vários andares. Esse prédio vai ser horizontal, ele vai ter 1, 2 andares, mas ele vai ser mais comprido. Aí esse prédio, depois de pensar nisso, né, como que essa estrutura ela vai ser dividida? Esse prédio ele vai ser dividido, né, ou os vários andares, ou a parte horizontal, vai ter quantos blocos? Vai ter quantos setores? Vai ser organizado em conjuntos, praças? Eles vão ser divididos em temas, áreas, né? Você já foi em vários prédios empresariais. Aí você vai em um prédio empresarial que ele tem bloco A, bloco B e bloco C.
Você vai em outro prédio empresarial, que ele tem conjunto A, conjunto B e conjunto C. Você vai em outro prédio empresarial, que ele é uma coisa só, mas só que ele é dividido em áreas. Entendeu? Que é temático. Então, para construir o prédio, eles têm que definir essas duas coisas. Bom, para que eu expliquei isso aqui? Para você entender, de uma vez por todas, esses conceitos, né, de estrutura e departamentalização. Quando você pensa ali em termos da organização, né, na estrutura, né, é a mesma coisa do prédio. Aqui você está vendo a visão do todo. É pensar no prédio como um todo. É o que a gente chama, vou utilizar um termo mais técnico aqui, é uma visão macro, beleza? Da organização. Como que essa organização, ela vai ser estruturada? Ela vai ter quantos níveis? Ela vai ter, é por isso que aqui dentro, uma das coisas que se estuda, né, é a questão de amplitude. Né? Ela vai ter uma amplitude vertical, uma amplitude horizontal, como que vai ser a cadeia de comando e autoridade. É isso que é pensado em termos de estrutura. E depois que se pensa nisso, eles vão pensar, bom, mas como que esses níveis que a organização tem vão ser organizados, né? Vão ser divididos, que é a mesma coisa de pensar como que o prédio vai ser dividido. Então, é nesse momento aqui que aqui vai ter uma visão das partes, ou seja, uma visão micro da estrutura, ok? E é nesse momento aqui que vai se pensar em como que aquela estrutura vai ser organizada por níveis, por exemplo, ou seja, como que ela vai ser departamentalizada, beleza? Então aqui, ó, é onde você pensa na estrutura da organização e aqui é onde você pensa na departamentalização. Beleza? Então, esses dois conceitos, pensou em departamentalização, você está pensando numa visão mais micro da organização. Vamos para outro exemplo aqui, seguindo essa linha. Bom, deixa eu mudar minha cor aqui. Então, pensar na estrutura é pensar, né? É você pensar, a gente desenha uma estrutura organizacional só com o organograma, né? Então, é pensar, essa empresa, ela vai ter quantos níveis, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Pronto. Então, essa empresa, ela vai ter quantos níveis? Por exemplo, aqui, essa empresa aqui, ela tem um nível, ela tem 2 níveis, ela tem 3, ela tem 4 níveis. Né? Então, essa empresa aqui, minha empresa ela vai ter 4 níveis. Opa, perdão, aqui é 1, 2, 3 e 4. Ela vai ter 4 níveis. Então, aqui a gente está tendo a estrutura organizacional, onde você pensa na cadeia de comando, a hierarquia, quem vai ser subordinado a quem, entendeu? Esse chefe, ele vai ter quantos setores aqui sobre o comando dele. É isso que pensa a organização. Isso vai muito dos conceitos. Então, eu não vou explicar exatamente aqui os conceitos, beleza? Essa não é a minha função. Quero fazer com que você entenda isso de uma vez por todas. Depois que se pensa nisso, aqui a gente está falando da visão macro, beleza? Estrutura. Depois que se faz isso, é hora da organização pensar em como que cada nível desse aqui vai ser dividido, vai ser organizado. Como que esses níveis eles vão se interrelacionar aqui. Pronto, isso é pensar em departamentalização, beleza? Visão micro, por quê? Porque a gente pode departamentalizar uma organização cada nível de uma forma. Inclusive, um mesmo nível pode ter 2 formas. Então, isso não importa. Beleza? Você não pode ficar apegado a essas questões. O que você tem que entender é o conceito. Estrutura organizacional, visão macro. Departamentalização, visão micro. Beleza? Uma pensando no todo,
outra pensando, né, em setores, em partes da organização. Feito isso, pensando dessa forma, a partir de hoje, você vai conseguir acertar essas questões.